Depois de tanta história linda aí, o cara aqui é um professor de história. É aí que eu ia chegar. Eu falo assim, bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia. Eu sou professor de história. E cada vez mais sinto que o meu trabalho não realiza o bem que mais desejo. Ou seja, que os alunos possam se tornar mais esclarecidos em relação ao mundo que os cerca. Na sua opinião, Caio, por que os jovens de hoje não se interessam pela história mais? De certo modo, estamos vivendo algo relacionado com uma espécie de era da ignorância e da valorização apenas do presente imediato. Há algo no Evangelho que possa me ajudar a compreender essa realidade, Caio? Olha, a história sempre foi o problema da humanidade. Um dos grandes problemas da humanidade sempre foi a falta de memória histórica. Isso você não precisa viajar pelo todo civilizatório para constatar isso. Até mesmo olhando apenas na linearidade dos textos bíblicos, que é uma linearidade histórica como história das mais importantes da humanidade, mas você vê naquela sequência histórica como o problema era história. História era um problema sempre. A amnésia histórica, o desinteresse histórico. Aí você vê desde o início a seguinte frase, ou a seguinte ideia se repetir toda hora. Levantou-se, porém, um rei que não conhecia a José no Egito e tratou mal aos hebreus, porque não tinha memória do que tinha acontecido antes. Ou o livro foi perdido no templo, a escritura, a Bíblia. O único rolo de escritura sagrada tinha se perdido no templo e fazia décadas que o povo vivia sem nem saber por que eles tinham aquele templo, nem por que eles faziam aqueles cultos. Aquilo foi achado um dia, tropeçaram no porão do templo, no rolo do livro da lei. E você veja, não tinha internet, não era a modernidade líquida, mas a história estava dançando. Não tinha como salvar. Agora você via, por exemplo, aí veio um outro rei que se esqueceu de todas as boas obras feitas anteriormente pelo seu pai e fez o que era mal perante o Senhor. E o Senhor puniu a Israel porque esqueceram-se do bem que tinham recebido e praticaram mal, pior do que faziam as outras nações ao redor deles. Tudo isso é falta de memória histórica. A gente podia se alongar em detalhes nisso até chegar a Jesus, que é o grande case universal do que a falta de memória pode produzir, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Tudo quanto pudesse ser profecia, por exemplo, você encontrar um cara como Jesus, fazendo o que Jesus fazia, dizia o que Jesus dizia, dizendo o que Jesus dizia, chamando para si as doenças do mundo e curando o mundo, chamando para si as dores de todos, e não associar isso a Isaías 53, era muito difícil. Você veja que um cara descomprometido, quer dizer, muito difícil não associar um cara descomprometido como aquele tesoureiro de finanças lá da Etiópia, de Candace, rainha da Etiópia. Quando leu Isaías 53, na mesma hora perguntou: quem é esse cara? Tem alguém parecido com ele aqui? Aí Filipe, lá em Atos 8, que ia correndo atrás da carruagem, ouvindo o cara ler isso em voz alta, falou: isso aí é Jesus. Disse para ele. Agora, você vê os discípulos convivendo com ele. A recorrência da idiotice é impressionante. Jesus vinha e dizia algo: olha, no reino de Deus, quem quiser ser o maior, seja o que sirva. Aí eles dão 2 passos e começam a brigar para saber quem é o maior entre eles. É um negócio desestimulante o tempo todo.
Jesus diz, olha, entre vocês não será como entre os reis da terra. Se você quer ser meu discípulo, não adote o paradigma de Herodes, nem do Império Romano, nem do poder político. O paradigma é o daqueles que servem uns aos outros. Logo em seguida já querem saber quem dentre eles é o líder de todos. Já quer botar o negócio. Ele enxugou um gelinho, Caio? Jesus só enxugou gelo. Ele só não enxugou gelo porque ele ressuscitou dos mortos. Né? Foi a ressurreição dos mortos que acabou a enxugação de gelo. Agora o gelo vai ser esfregado na cara de cada um que fica fazendo os outros esfregarem gelo, porque ele próprio não quer parar o processo da idiotice. Agora, vê Paulo. Paulo diz de vez em quando, convém-vos que eu vos repita essas coisas. Ele pede desculpas, diz, olha, eu já disse isso, mas por vossa causa direi de novo. Ele diz, dado ao tempo decorrido, já devíeis saber todas essas coisas, mas vocês são esquecidiços, por isso eu as repito, e as repito, e as repito, porque são esquecidiços. É aquela pergunta de Jesus, o que há com vocês? Tendo olhos, não vedes? Olha. Tendo ouvidos, não ouvis? Tende coração, não discernis? Então, sempre foi um problema fazer as pessoas guardarem a história. Por exemplo, em família. Na minha família, todos os filhos do meu avô e da minha avó, paternos, quase todos, eu diria que dos 10, 7 deles eram muito bons de memória histórica da família. Você podia ir a qualquer um deles, a maioria sabia de tudo. Sim. Tinha uns 3 mais esquecidiços. Mas era uma família com muita memória histórica. Tinha esse perfil. Né? Dos filhos deles, talvez nós somos uns 35 a 40. Bom. Filhos desses 10. Claro. Dentre os quais há uns 7 com uma ótima memória histórica. Dentre esses todos, eu acho que eu tenho a melhor memória histórica linear de todos eles. Tá. Eles têm muita história tópica. Vão lembrando de tópicos. Mas da linearidade, dizendo, não, isso foi no ano tal, foi na época tal. Vovó ainda estava viva, ainda se morava tal, você ainda morava na casa tal, você na casa... Amarrar os fatos para dizer foi nesse tempo. Tá. A maioria não tem. Tem uma delas que tem isso, mas do tempo que ela nasceu pra cá, como ela é bem mais nova do que eu, ela só lembra dali pra frente. Pra trás ela não tem. Ela não foi. Mas, por exemplo, entre os meus filhos, não tem nenhum com uma grande memória linear. Todos eles têm boa memória tópica de tudo, do que aconteceu. Mas uma memória que fosse assim, 10% da minha em relação a dizer isso aconteceu no ano tal, não. Eles até lembram. Bom, isso deve ter acontecido assim, porque nesse tempo a gente morava na Califórnia. Aí os mais velhos lembram o tempo, os anos que a gente morou na Califórnia. Os mais novos não lembravam mais. Eram muito novos ou não tinham a mesma acuidade de memória, o interesse histórico. E assim vai, entre eles. Bom, depois que eu conheci a Adriana pra cá, além dos 4 filhos que eu tinha, nós ganhamos mais 3 naquela soma. E o Lucas foi pro Senhor. Ficaram 6. Computando só dos últimos 20 anos para cá, de convívio, eu diria que nenhum deles tem uma boa memória. Eu pego todos eles esquecidos. Eu tenho que lembrar coisas que eles estavam lá e não lembravam mais. Às vezes chegam e dizem assim, meu Deus, eu tinha esquecido disso para sempre. Uma coisa importante. São muito esquecediços. E eu tenho feito força para ver se eles não esquecem, porque é como jogar herança fora. Esquecer história. É jogar herança. É jogar sabedoria pelo ralo. É esquecer história. É pegar
coisas mais valiosas do que ouro depurado e jogar para o espaço. É não conservar a história. E essa geração, especialmente, é uma geração que cada vez piora mais, porque existe o disco rígido. Então eles pegam e acham que aquilo que para eles é importante está no disco rígido, ou existe o Google. Não, eu não vou guardar que o Paulo Maluf foi preso hoje, dia 20 de dezembro de 2017. Eu vou para sempre enquanto eu estiver vivo, sem demência, espero que eu morra com a minha mente inteira. Condições normais. Me lembrar que foi em dezembro, no mínimo eu vou me lembrar que foi em dezembro de 2017 que o Maluf foi preso. Enrolou a justiça há 40 anos. Só foi preso hoje. Agora, a maioria não quer lembrar disso, porque diz, se eu precisar disso um dia, eu pergunto, quando o Maluf foi preso? Tá lá. Tá lá, mas não tá dentro dele. A sabedoria não se cria pelo que está gravado fora de ti. A sabedoria é criada pelo que está gravado em ti. Essa é a diferença. Por isso é que na pós-modernidade líquida, o que a gente encontra é uma sociedade inteira se afogando em informações e morrendo de fome de sabedoria. Porque não tem nenhuma em si. Não tem síntese dentro do cara. Nossa. Só tem informação fora do cara. Não faz a síntese. Então, meu amigo, não se desespere, continue. Olha, no meio de 30 alunos, se você conseguir 3 que guardem, bem-aventurado sejas tu. Jesus disse que quando a gente anuncia e joga boas sementes, se a gente contar com 1/4 de retorno, 20%, estejamos felizes. Se eu tiver 25% de retorno, se de cada 4 sementes uma vingar, eu já estou mais do que feliz. Já é bênção do reino de Deus. Porque normalmente, meu querido, e cada vez mais, você semeia. Por exemplo, eu passo o dia explicando aqui. Há 40 anos atrás, se eu estivesse no ar todo dia, com essa facilidade de internet na casa de qualquer pessoa, no Brasil e no mundo inteiro, uma geração inteira teria se convertido e mudado em 2 anos. Porque a avidez era muito maior do que agora. Agora a avidez é menor, porque a pessoa diz assim, não, está gravado no meu Face. Aí ela se dá o trabalho de brigar aqui, discutir com alguma pessoa aqui dentro, ou prestar atenção em outra coisa, porque está gravado. Muda a cabeça da gente quando você diz, está gravado, fora de ti. É igual televisão. Eu tenho aqui a Sky sem gravar e a Sky com o HD para gravar. Grava. Bom, eu vejo quando eu estou sentado na saleta onde a Sky não volta, eu presto muito mais atenção nas notícias. Porque você não pode voltar? Porque eu não posso voltar, mas quando eu estou ou ali no meu quarto ou na sala aqui de baixo, onde volta, e volta de propósito, porque eu uso muito para gravar coisas para trabalho. Coisa, claro. Aí eu presto menos atenção. Porque eu sei que se eu apertar ali e fizer um rewinding, volta. Você volta. Então isso cria um certo descaso com o momento. Perfeito, cara. Falando de mim, que não sou um alienado disso, que critico isso o dia inteiro. Sim, cara. Mas ontem eu estava vendo a TV lá na saletinha onde a Sky não volta. De repente me apanhei prestando atenção, inclusive nos comerciais. Que eu já não assisto há muitos anos nenhum comercial. Por quê? Porque na Sky eu deixo gravando, dou uma travada, deixo 15, 20 minutos gravando e depois, quando chega no comercial, eu adianto. Chega no comercial, adianto, eu pulo tudo. Então eu nem sei o que estão vendendo. Ontem eu estava lá na saleta onde não volta, de repente eu me peguei prestando atenção nos anúncios da Globo News. Qual anúncio tinha bom gosto, que anúncio era de mau gosto, que anúncio era não sei o que. Tem um anúncio lá pretensiosíssimo, horroroso. Se eu pudesse, hoje em dia, se eu ainda fosse amigo do João Roberto como no passado, eu já teria ligado, dizendo, manda tirar aquele anúncio do ar, aquilo ali é uma invocação de juízo. Um anúncio arrogante que diz, ó, quando tudo isso acabar, mostra o mundo apocalíptico, quando tudo isso acabar, nós ainda estaremos aqui.
Eu falei, olha, que o Senhor não leve essa arrogância em consideração. Porque que idiotice vocês fizeram. Mas eu não prestei atenção até ficar no lugar onde não dava para adiantar aquilo que eu não tenho interesse em ver. E no que eu tenho interesse em ver, eu me dou ao luxo de responder um zap, porque eu sei que eu posso voltar 2 minutos depois e ver outra vez. Agora, quando eu estou no lugar onde não tem volta, eu sempre digo, peraí, depois a gente fala, só 1 minuto. Tá me interessando isso aqui. E aí eu fixo muito mais. Então eu espero que eu tenha ajudado você a compreender um pouco o que está acontecendo com história em relação à instantaneidade desse tempo, dessa geração, e do mecanismo de rewinding, que até a VMV TV vai ter. Aliás, a gente instalou esse mecanismo na VMV TV essa semana. Já tá rolando? Não, ele rolou um dia inteiro, aí começou a dar problemas para nós. Nós tivemos que tirá-lo do ar, consertar, ou quem sabe vamos ter que colocar um servidor extra só para o rewinding, para esse recurso, porque algumas pessoas descobriram e aí correram no mesmo dia. Eu não anunciei nada, só deixei lá. Descobriram e começaram a voltar, e aí coagulou o sistema. Então nós vamos ter que colocar isso num servidor grandão à parte, para quem for voltar, só aquele servidor venha a cuidar disso, para não engatar o fluxos e refluxos da rede. Então, mas até a VMV TV vai retornar 2 horas, se o cara quiser. Ela tem 2 de volta. Ele vai, quando estiver funcionando. Agora não, a gente mandou tirar do ar para contratar esse outro servidor, resolver direito esse problema. Dá pro cara pegar um papo de graça no finalzinho e voltar de todo. Ele perdeu quase todos. Só assistiu a última meia hora. Pode chegar e voltar 2 horas e botar no início do papo e assistir toda a trajetória. Cai no salmo ali. Coisa maravilhosa. Então, mas isso também vai criando efeitos colaterais, vai criando outras consequências. Todo conforto mata algum instinto. Toda facilidade diminui alguma sensorialidade. Todo desenvolvimento tecnológico e poder tecnológico saqueia algum recurso humano intrínseco e original. Coloca-o em desuso. E depois o atrofia e depois o mata. Então, mano, infelizmente, você vai ter que saber que está semeando para 40, mas se encontrar 4, já é uma grande semeadura. E esses 4 vão se dar melhor no curso da vida. Quem guarda a história erra muito menos. O mundo está lotado de informação, são oceanos de informação, mas tem umas pequenas ilhas de sabedoria. Bem-aventurados são esses que chegam a elas.